Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. E graças a Deus por todos vocês que aqui estão. Sobre a obra de Deus em outros lugares que vocês ainda não conhecem, nós agradecemos muito a Deus pelo crescimento do MSBN. O MSBN começou pelo milagre da parte de Deus, uma orientação da parte de Deus. Nós acreditamos na voz do Senhor e através do tempo nós tentamos cumprir aquilo que Deus nos falou. Qual foi o resultado? É esse que vocês estão vendo. Hoje nós estamos em 21 países, 11 estados do Brasil, e a obra de Deus está crescendo por todos os lados. Cada dia cresce mais. Nós saí com a minha esposa, com as malas nas mãos, para a cidade de Atlanta, no dia 12 de dezembro de 2000. No dia 28 de dezembro, nós fundamos a primeira congregação, que era bem pequenininha. Nós convocamos uns 15 pessoas, dessas 15 pessoas ficaram 12. Aí era chamada a Igreja dos 12 por muito tempo. Quando estava super lotado, 12. Aí vocês imaginam uma igreja com 12 durante mais de ano, né? Como era difícil. Tinha que andar no Brasil lá, fazer 3, 4 viagens no ano. E os presbíteros que não tinha nenhum, nós tínhamos que pedir aos nossos amigos que estavam a uma distância de 600 quilômetros para celebrar a ceia, para fazer o casamento, enfim. Isso foi feito por algumas vezes, eles faziam 1.200 quilômetros de volta. Mas hoje, pela graça de Deus, o trabalho cresceu. Lá em Atlanta, hoje estamos em Orlando, hoje estamos também em Miami, Palm Coast e também no estado de Washington. E no mundo, nós estamos aqui na Europa, em vários países, vocês sabem disso, certamente, o pastor José e o Júnior têm falado muitas vezes. E graças a Deus está crescendo. Também estive nesses últimos 6 meses. Estive em Cuba, na República Dominicana e também no México. Deus nos abençoou poderosamente. Hoje nós temos 5 igrejas em Cuba, um país extremamente comunista, e pela graça de Deus nos abriu as portas. Nós estamos estabelecidos em Cuba. A República Dominicana também. E agora, ultimamente, nós fizemos uma viagem ao México, um país com 110 milhões de habitantes, e estamos nos estabelecendo naquele país. Na Venezuela ainda não foi possível ir na Venezuela, dada a circunstância do país que está vivendo no momento, e inclusive a passagem é muito cara. Nós saímos, por exemplo, lá de Curitiba a Caracas, custa em torno de 17 mil reais, de 13 a 17 mil reais. Então não tem condições, além dos perigos que existem lá no país, porque é um país que está com problemas sérios, as pessoas põem as coisas na cabeça e viajam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros para fugir da perseguição e também da fome, porque país que não tem comida, né? E isso tem sido um problema. Mesmo assim, a gente estava disposto a enfrentar todos os intempéries que existem lá, porém as passagens é muito caras, ainda não foi possível. Agora, ultimamente, quando eu estava saindo, eu descobri que uma passagem um pouquinho mais barata, a gente tem que vir no Panamá, e do Panamá ir para Caracas, e além de tudo isso, lá dentro eu fui informado que a gente não pode andar sozinho, tem que andar acompanhado por um venezuelano para não ser extorquido e ao mesmo tempo não sofrer uma prisão ou até mesmo ser morto. Mas lá existe mais de 200 pessoas que estão lá dentro, e essas 200 pessoas que estão lá dentro, eles entraram em contato com o pastor aqui
Barcelona, e esse nos passou, e eles mandaram toda a documentação, e hoje eles dizem de alto e bom som: nós pertencemos ao MSBN. Segue todas as siglas, tudo direitinho. São mais de 200 clientes que estão naquela região. Pela graça de Deus, também tivemos a oportunidade de estarmos na África, principalmente em Moçambique, Malau e agora em Guiné-Bissau. Nós tivemos a oportunidade de estarmos numa conferência o ano passado, e lá a gente percebeu as pessoas, apesar de serem pobres, sofrem muitas dificuldades enormes, homens, mulheres e crianças, mas são um povo muito alegre. Hoje nós temos muitas igrejas lá, e nós temos aproximadamente mais de 10 mil crentes. Glória seja dada ao Senhor. Nós estamos trabalhando há 7, 8 anos lá, e Deus está nos abençoando muito. Lá existe uma missionária chamada Marie, que está longe dessa região, próximo da capital Maputo, e esta mulher tem 1,55 m, é solteira, mas é uma missionária corajosa, poderosa, disposta a realizar a obra de Deus. Ela chegou lá sem nada, e agora ela já tem mais de 300 pessoas, contando com criança e tudo. Glorificado seja o Senhor. Nós estamos felizes porque agora estamos enviando lá junto com a Marli os missionários Júnior e Eziele. Eziele já morou aqui, né? O pai dela foi dirigente de igrejas aqui, e ela está indo para lá no mês de setembro. Peço as nossas orações em favor dela e do seu esposo, que eles possam realizar uma grande obra para a glória e louvor do nome do Senhor. E poderia dizer a vocês tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Deus está nos abençoando em Guarapuava. Temos realmente tido grandes oportunidades, assumindo posições que nunca foi nossa. Por exemplo, uma posição no hospital sempre foi de freiras. Hoje a posição do Santa Teresa não é mais da freira, nem da Igreja Católica. Hoje é da Assembleia de Deus. Glorificado seja o Senhor. E poderíamos dizer de tantas outras coisas tão importantes. Agora, por exemplo, dia 28 de novembro a 1º de dezembro, haverá o grande Congresso Internacional de Missões. E do dia 2 ao dia 5, a Convenção de Pastores do Estado do Paraná, que reúne praticamente entre mulheres e homens, mais ou menos 2.000 pessoas por aí, né? Fora as pessoas que vêm de outros países, de outros estados, ou está conosco lá em Guarapuava, e nós vamos ser os atendentes desse grupo. Portanto, o que eu peço a vocês todos é que orem por nós que estamos envolvidos na obra missionária. Esse nós são todos os missionários que estão na obra missionária, seja em qualquer um dos continentes. Orem por esta obra. Hoje nós não precisamos de um obreiro, de 10 obreiros. Hoje nós precisamos de centenas e milhares de obreiros, porque as necessidades são tão grandes que nós somos como um pingo de orvalho no Oceano Atlântico. Então precisamos correr muito para fazer dentro daquilo que é suportável, aquilo que nós podemos fazer, realizarmos uma grande obra para o Senhor. E eu preciso também de oração em favor da minha esposa, que está passando por uma crise física de esgotamento há 3 anos, mas agora ela já está subindo a serra 10 por hora, mas está subindo. 10 por hora, mas está subindo. E por mim, porque eu preciso viajar, e tem hora que os companheiros vão, tem hora que não vão. Por exemplo, tinha uma última vez aqui, eu tive com o Leonilton, que prometeu estar conosco, mas quando eu falei agora de vir, ele apresentou a porção de desculpa, eu não pude vir, então eu tive que enfrentar sozinho. E isso precisa ter saúde, ter condições mentais, emocionais, financeiro, enfim. Então ore por nós, para que Deus nos ajude
a darmos continuidade a esta tão grande e importante obra. Eu vou pedir a todos para nós fazermos uma leitura bíblica, um assunto extremamente conhecido, no capítulo 11 aos Hebreus e o versículo de número 7. 11 e 7. É um assunto extremamente conhecido, você já ouviu talvez milhares de vezes, e eu não vou aqui falar sobre coisas tão teológicas, como vocês estão sempre acostumados a ouvir aqui e ali, mas eu vou falar de coisas bem práticas, coisas bem simples, fácil de assimilar, né? Isso é muito importante. O capítulo 11 e o versículo 7 está escrito, vamos ler 2 vezes ou 3 vezes, vamos 2 vezes. 1, 2, 3. Um pouquinho desafinado, viu? Vamos afinar um pouquinho isso aí. Vamos bem devagar. Vamos. 1, 2, 3. E ainda não seguiram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Primeiro eu quero saber até que hora que eu vou, porque ali é 9h15. Até que hora que eu vou? Para eu poder não me perder no horário. Hein? Ah, tá bom. Eu tenho 45 minutos para falar com vocês. Quando tiver 42, vocês me avisam. Depois que... Você sabe como é que velho fala, né? Tem pessoas que são de idade, eles falam acima do necessário. Fala. Principalmente mulher. Porque homem fala 7.000 palavras. Mulher fala 25.000 palavras por dia. E quando chega um momento que o marido está em casa, ele fala, acabou o repertório dele. 7.000 já foi. Aí ela fala que ela tem 25.000. Aí ele chega um ponto e fala assim, ela fala, não sei o que. O repertório dele já foi. Muito bem, então vamos lá. O texto bíblico está dizendo, na minha tradução, está dizendo a palavra instruído. Na minha tradução está falando avisado. Instruído ou avisado ou instruído. É muito importante. Primeiro começa a palavra pela fé. Gente, sempre quando vai o obreiro falar comigo, eu sempre peço que ele vá junto com a esposa. Quando ele quer, eu vou fazer uma sabatina em cima do obreiro, eu peço que ele vá junto com a esposa. E a primeira coisa que eu digo para ele é sobre fé, sobre crença. Porque às vezes a pessoa tem uma fé muito rasa, e às vezes a fé se transforma tudo, às vezes, na base da lógica. E lógica e fé tem muita diferença. Lógica é aquilo que você sabe, o método, enfim, aquilo que é possível. Agora a fé ultrapassa toda a lógica e ultrapassa também todos os limites das coisas naturais. E eu digo para ele, se você não tem fé, então nem começa. Porque a igreja, principalmente o obreiro, precisa ter fé. Precisa ter fé. E fé todo mundo sabe, que é firme fundamento das coisas que se não vê e a prova das coisas que se esperam. É fácil falar, mas não é fácil pregar. Não é fácil, não é fácil viver.
A fé tem um momento que você precisa dela. E a Bíblia diz que é tudo aquilo que não é por fé é o quê? Pecado. A nossa vida, ela é movida, principalmente o mundo espiritual é movido pela fé. É movido pela fé. Então a primeira coisa, tudo, portanto esse capítulo ele retrata muito isso. Mas é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E começa pelo pai Abraão, pela fé. Começa pela fé. Imagina Abraão com 100 anos. O pregador aos romanos diz que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Mas a esperança que ele tinha era contra a esperança. Que a fé lhe estava ali conduzindo. Porque um homem com 100 anos não tinha mais condições de ter filho. E a Sara? Nem se fala. Uma mulher com mais de 45 anos já tem problema de ter filho. Agora uma mulher com mais de 90 anos. Então, não havia esperança. No sentido natural, no sentido lógico, não tinha mais esperança. Mas Deus disse para ele que dele ia surgir uma pessoa que ia ter uma grande posteridade. Uma posteridade tão infinita que as pessoas não seriam capazes de contar. Então, às vezes tem coisa que você pode e tem condições de fazer pelos meios comuns, pelos meios naturais. Mas tem alguma coisa que foge do limite. Quando foge do limite, você não tem outra coisa a não ser apelar pela fé. Então é necessário que cada crente ele tenha realmente uma fé genuína. Porque aquilo que é lógico, aquilo que é natural, ele consegue fazer ou ir atrás de quem faz. Mas tem coisa que foge da lógica, foge do natural. Quando foge da lógica e da natural, só Deus pode fazer isso. E isso é importante. Você que está aqui, não fique se acostumando somente com as coisas assim, bem práticas, as coisas bem comuns. Você precisa começar a colocar a tua fé em exercício. Fé em exercício. E a fé em exercício é algo maravilhoso. Porque o texto fala, a fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno. Se ele ficar sem ser lançado na terra, ele vai continuar do mesmo tamanho. Ao momento que ele se lança na terra, ele não vai ficar do mesmo tamanho porque ele vai ter um crescimento, ele vai dar sombra, ele vai dar flores e acaba dando frutos também. Agora, se não for lançado na terra, ele não vai acontecer nada. Então, por isso, a fé deve ser exercitada. Cada dia você começar a exercitar a fé. O texto de Romanos fala que a fé tem medida, segundo a medida da fé. Ora, a fé tem medida? Tem. Você pode ter uma fé com uma medida bem pequena, mas na proporção que você vai caminhando, que essa fé vai sendo exercitada, a medida da fé vai aumentando. Por exemplo, quando eu iniciei o meu ministério, eu tive um problema muito sério. Eu cheguei num determinado lugar, complicado, difícil. Eu sou fundador dessa região. Aí você tinha diversas dificuldades, mas eu tive que aplicar a fé. E a fé foi aplicada numa proporção da medida que eu tinha. Aí uma pessoa fez um pedido de um terreno, o homem deu um terreno pra gente, e nós chegamos assim numa, não sei se vocês entendem o que eu vou dizer, numa capoeira ou num mato baixo, e nós entramos ali com a foice para achar o local do terreno. Para construir o primeiro terreno, o primeiro templo, foi difícil, porque nós tínhamos que comprar costaneira, que vocês também não sabem, a maioria não sabe o que é isso, que é a parte de fora da árvore, né? A casca da árvore, e que às vezes tem um certo defeito, e ele para comprar uma dúzia daquilo, mas pensa no trabalho, pensa na figura, para cobrir nem se fala. E foi um problema. A medida da fé minha era uma posição tão pequena,
que a dificuldade enorme para conseguir um terreno, para construir, para colocar o telhado de cima, para começar a obra, foi difícil. Hoje, nós estamos construindo, o pastor José sabe, e também o pastor aqui sabe, que nós estamos construindo um templo, é um só, um templo, num determinado lugar, com 5 andares, são 6.000 metros quadrados. Então, a medida da fé aumentou. Quando nós fomos para construir, nós não tivemos nenhum problema. Só tinha duas casas muito boas, um templo antigo e uma casa muito boa que o pastor José morou. Demolimos tudo aquilo para iniciar uma construção de 6.000 metros quadrados, sem dinheiro, porque a igreja de Guarapuava não é tão rica assim, não é tão rendosa assim. E sabe o que aconteceu? Nós estamos na penúltima área, a laje da última parte estrutural. Sabe por quê? Porque a medida da fé aumentou. E se a medida da tua fé aumentar, você vai ver coisas que você nunca viu na tua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Porque a fé não só move montanhas, mas transforma, ela proporciona, ela dá oportunidade. A fé, às vezes você chega num determinado lugar, como diz a linguagem da moçada lá, sem ele, sem beira, mas de repente você consegue muita coisa, porque nós temos um Deus muito grande, e muito grande, e muito grande, e muito grande. Nós temos um Deus grande, mais do que a tua mente, mais do que até a tua própria fé, mais do que a tua oração, mais do que o teu jejum, mais do que a tua crença. O Deus que nós temos é muito mais, você não conhece. A cada dia Ele vai se revelando através da fé. Louvado seja o Senhor. E quando você estiver lá na frente, você vai dizer: meu Deus, como foi isso? Não foi você nada, foi a fé que você teve num Deus, confiou nele, e Ele sempre, como sempre, Ele faz coisas extraordinárias. Então, pela fé, eu tenho certeza absoluta que a obra do MSBN vai ser uma obra gigantesca. Porque para mim já está sendo gigantesca, porque quando eu saí de casa com a minha esposa, com as malas na mão, para enfrentar um país que não sei nem falar o inglês até hoje, eu não sei falar inglês até hoje, enfrentar um país que o sistema é diferente, as leis são diferentes, a situação é diferente, sem dinheiro, sem condições, e chegou 19, está completando 19 anos, e chegou aonde chegou. Agora você imagina daqui mais 10 anos, que não é mais 2, são 15.000 crentes, louvado seja o Senhor. Aleluia, aonde que vai chegar? Deus tem proporções grandiosas para nós, porque Deus não é um Deus pequeno, e nem tampouco um Deus vencido. O nosso Deus não é um Deus, um Cristo cadavérico. O nosso Cristo é um Cristo ressurreto, um Cristo glorioso, um Cristo poderoso, que disse a João: eu estive morto, mas estou vivo para todos sempre, e eu trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Se Ele traz a chave da morte e do inferno, que era um problema para nós, hoje não é mais problema. Aleluia! É um Cristo glorioso e extraordinário. Então, pela fé. Então, comece tudo pela fé. Ah, pastor, eu não sei como eu vou fazer. Casei, não pude nem comprar um vestido de casamento. Rapaz, eu tive que casar com terno emprestado. E agora, pastor, veio um punhado de filho, o que eu faço? Você não faz nada, você só tem que confiar em Deus, ter fé em Deus. Espera em Deus, porque quem cuida de filho e de mulher não é você. Esses tempos eu saí lá do Brasil, fui lá na Espanha, em Málaga, e falar com uma pessoa: pastor, eu quero voltar, eu quero cuidar da minha esposa. Fiquei ouvindo. Eu falei assim: você cuida da esposa? É você que cuida? Você não cuida nada, rapaz. Você cuida, se Deus não tiver cuidado de você, você não cuida de esposa coisa nenhuma. Porque você só cuida. Porque quantos maridos são paraplégicos? Que eram tão bons, houve um acidente, houve uma doença, ficou paraplégico. Como é que vai cuidar desses filhos?
não consegue trabalhar, não consegue ganhar dinheiro. Como é que vai fazer? Sabe? Deus tem especificamente uma bênção para cada família. E é Ele que cuida de nós, louvado seja o Senhor. E quando Deus cuida de você, Ele vai cuidar da tua esposa, vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar do teu serviço, Ele vai cuidar da tua condição. Você nem vê condição, meu Deus, sozinho já era difícil. Porque tem solteiros que andam numa pindaíba miserável. O cara não consegue nada na vida. Não consegue nada, está numa pindaíba miserável. Aí casa, e daí a pouco o cara tem impulsão de filhos, e daí a pouco tem dinheiro para dar para genro, para nora, para neto. Tem dinheiro para dar para todo mundo, aí chega o vizinho dá o dinheiro, chega o parente ajuda também. Mas onde que ele arrumou tudo isso? Onde que ele arrumou tudo isso? Quem foi que deu para ele? Qual a condição que ele teve? O solteiro não conseguia sobreviver. Tudo que ganhava não conseguia ajuntar nada. E agora como é que consegue? Consegue porque ele tem fé em Deus. E essa fé em Deus acaba abençoando estas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo é pela fé. Diga comigo, por fé. Por fé. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga assim, sem fé não vai. Mais uma vez. Sem fé não vai. Vai trabalhar? Vai trabalhar com fé. Viu? Vai trabalhar com fé. Mas estou ganhando pouco. Então recebo dinheiro pouco pela fé. E Deus aumenta. Eu vi que ela tem muito dinheiro, mas coloca em saco furado. Não funciona. Porque tudo que ele ganha, perde. E tem gente que ele perde até para inadimplência. Ele perde para questões de saúde. Então, tudo é por fé. Eu acredito que Deus vai abençoar. Esse pouco que ele tem, que ele deu, vai multiplicar. Oh, aleluia! Vai multiplicar. Você acredita nisso? Que Deus vai multiplicar? Vai multiplicar, sim, Senhor, vai multiplicar. O pouco vai multiplicar. E tem certas continhas assim, que acontecem na Bíblia que a gente não presta atenção. Por exemplo, uma continha. Jesus falou assim para os discípulos, depois de uma decepção de uma sempre de qualidade, ele falou assim, os discípulos, nesta vida vocês vão receber quanto? 100 vezes tanto. Quanto é 100 vezes 0? Quanto que é 100 vezes 0? Quem sabe matemática aí? Quanto que é 100 vezes 0? 0. Porque o 100 é dele, não é nosso. Receber 100 vezes tanto, 100 é dele, não é nosso. 100 vezes 0. E quanto é 100 vezes 1? Se você fizer 1, é 100. Se você fizer 2, é quanto? Se você fizer 3, quanto que é? Se você fizer 4, quanto que é? Você vai vencer a Deus? Não. Deus sempre tem mais para te dar do que você imagina. Deus pode fazer muito, muito mais do que você imagina. Mas essa continha não está muito boa. Vamos fazer uma outra que é melhor. Uma continha bíblica. Aí Jesus chega num deserto, com um punhado de homens e mulheres e crianças. Já estava de tarde. Aí chamou a atenção dos discípulos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar comida para essa gente. Porque até ele chegar em casa vão desfalecer. Já ficaram aqui o dia inteiro me ouvindo. E você pensa que obras sociais não vale a pena? Eu não conheço evangelho sem obras sociais. Evangelho tem que se acompanhar de obras sociais. Jesus falou isso. Dá comida para eles. Mas mesmo que nós tivesse tanto, não daria comprar comida por tanta gente. Fizeram a continha. Mas mesmo que nós tivéssemos dinheiro, não tendo que comprar. São dois fatores. Um, que o dinheiro não dá para comprar para todos. E a outra é que não tem onde comprar. Aí foi lá um menino muito mais inteligente que os adultos. Porque ele levava 5 pães e 2 peixes. Aí foram procurar onde que tinha pão ali por meio, quem tinha comida. Aí apareceu um menino, 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Aí Jesus, como é muito organizado, alguém pensa que a fé é desorganizada, e não é. Jesus é muito organizado.
Primeiro Jesus mandou sentar de 50 em 50. E Jesus fez uma oração e mandou que os discípulos distribuíssem. Comeu mais de quantas pessoas? 5.000 homens, fora mulheres, e que mais? Crianças. Se fosse na África era mais de 15.000. Tem mais crianças do que adultos. Mas a grande verdade é que comeu mais de 5.000. Agora vamos fazer uma continha. Divide 5.000 por 5. Quanto que dá por cada 1.000? Então não era mais 100 vezes tanto. Era 1.000 por 1. Mais de 1.000 por 1. Quando nós temos fé e Ele opera milagre, Ele opera mais de 1.000 por 1. Aleluia! Ele opera mais de 1.000 por 1. Por isso você não pode ficar preocupado com quem está debaixo de um projeto de Deus, com quem tem fé em Deus. Porque se Deus resolver operar, alguém vai falar, ele roubou. Como é que pode crescer? A lógica é essa, ganhou tanto, gastou tanto, sobrou tanto. Essa é a lógica. Mas a bênção de Deus não é assim, porque a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores. É Ele quem faz a obra, louvado seja o Senhor. Oh, glória ao Senhor. Ah, bom, essa continha aí está razoável, 1.000 por 1. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Se Jesus fosse dar para cada discípulo, ia sobrar quantos cestos? Um cesto para cada um. Para quem não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar, e não tinha onde comprar, já sobrou um cesto para cada um. Que maravilha! É isso mesmo. Ele opera milagres que você nem imagina. Agora eu quero fazer uma outra continha, que é um pouquinho maior do que essa. O povo hebreu, orientado por Moisés, eles estiveram no Egito, cresceram bastante, e só homens de guerra, era 600.000 homens de guerra. Os homens de guerra não estavam contando o velho, e saía dessa contagem, não podia estar na linha de frente, não podia contar mulheres e não podia contar crianças. Ficaram 400 anos no deserto, no Egito, e eles teriam que enfrentar um deserto que não tinha nada. Aí, quando Deus resolveu dar a oportunidade para eles saírem do Egito, Deus resolveu distribuir, dar a eles todas as condições que eles precisavam. Isso foi numa noite, no que meia-noite o anjo destruidor ia passar, e como vocês todos sabem o que aconteceu, e naquela noite Deus disse ao povo que pedisse alguma coisa dos egípcios, e cada um longe do problema, queria ficar longe do problema das pragas de Moisés, cada um foi dando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e foi. Numa noite, Deus enriqueceu mais de 3 milhões de pessoas, numa noite. Aleluia! Você pensa que uma noite para Deus é como a eternidade? Não, porque numa noite Deus pode mudar o destino da tua vida, numa noite. Se Ele não mudou a noite, mudou o destino de uma nação, por que não pode mudar o destino de uma pessoa? Mas tudo é pela fé. Se você acredita em Deus, Ele pode operar um milagre muito maior do que você imagina. Aleluia! E a Bíblia diz que eles viveram num deserto 40 anos. Quando Moisés fez um apelo para a construção do tabernáculo, foi montões de ouro que apareceu, montões de prata, montões de todo o material. De onde eles receberam isso? Se eles eram escravos lá. Porque Deus enriqueceu numa noite. 40 anos eles viveram no deserto com uma riqueza que aconteceu numa noite. Oh, glória ao Senhor! Deus pode fazer isso na nossa vida se nós acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor! Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Bom, não vou continuar falando pela fé. Vamos mais um pouquinho. Foi divinamente avisado. Gente, diga comigo, a intimidade com Deus é muito importante.
Mais uma vez. Mais uma vez. A intimidade com Deus é muito importante. Se você é um crente de periferia, estou falando de periferia da cidade, estou falando de periferia de conhecer um Deus somente por informação. Se você conhece um Deus, mas você vive só na superfície, você ainda não viveu a verdadeira intimidade com Ele. Você sabe que quando você tem intimidade com alguém, uma das coisas que acontece quando você tem um amigo, que você tem intimidade com alguém, é a liberdade de você poder contar para aquele amigo toda a sua intimidade. É possível, quando você tem muita intimidade com uma pessoa que tem muitas posses, é possível que a tua intimidade possa lhe proporcionar algumas oportunidades na vida. E o que me chama muita atenção é que o problema nosso é que nós não temos intimidade com Deus. Nós não buscamos a sua presença como deveríamos buscar. Não obedecemos como deveríamos obedecer. Não submetemos a Deus como deveríamos submeter. Nós não renunciamos coisas como deveria renunciar. Quando você se torna amigo de uma pessoa, praticamente a tua convivência vai lhe dar a oportunidade de viver igual a ele, porque a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não tiver de comum acordo. Quando você começa a viver com Deus, as coisas ficam muito mais leves para você. Você sabe que hoje a doença do século chama-se estresse. Chama-se o indivíduo que vive emocionalmente desequilibrado. E sabe por que está com emocionalmente desequilibrado? Porque ele não consegue sofrer o dano sem se preocupar. Às vezes o dano que ele sofre, seja em qual área, e são muitas áreas da vida, às vezes acaba lhe preocupando. E a preocupação bloqueia a mente. O indivíduo não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue conversar, ele não consegue sorrir, ele não trabalha direito. Às vezes ele vive muito nervoso, às vezes fala o que não convém, age inconvenientemente. Sabe? Por quê? Porque ele às vezes tem pessoa, por exemplo, o texto do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas diz assim: muito desejei participar dessa Páscoa convosco, antes o quê? Quem é que sabe? Antes que padeça. O sofrimento vinha lá atrás, mas Jesus estava primeiro querendo viver o dia, o hoje. Eu quero hoje, eu vou me assentar com os meus discípulos. Hoje eu quero viver um momento de comunhão com eles. Hoje não vai aparecer aqui nada que vai me entristecer, porque chegou um momento que Jesus diz assim: eu estou angustiado até a morte. Ele disse: a oração de Jesus foi tão intensa que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele chegou ao momento de dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas era uma tarefa que Deus havia dado ao seu filho. Ele não poderia escapar daquela tarefa. Então, tem muitas pessoas que eles ficam sofrendo antecipadamente. Um dia eu cheguei num determinado lugar, e lá eu tinha um trabalho, e disse, a minha sobrinha disse assim, falou para mim: ó tio, vai acontecer que vai vencer um valor daqui a 7 dias. 7 dias. E ela já estava preocupada, já estava sufocada. Mas 7 dias? 7 dias é muito tempo. Deixa eu ver só 7 dias primeiro. Quando chegar no dia, aí eu vou resolver isso. Eu vou ficar preocupado, sofrendo daqui a 7 dias. Porque hoje Deus faz um milagre, amanhã Ele vai fazer outro, depois Ele vai fazer outro, depois Ele vai fazer outro.
Depois eu vou fazer outro. Quando chegar os 7 dias, o milagre vai acontecer na minha vida e eu vou acertar direitinho. Quando chegou os 7 dias, eu fui lá, acertei. Ô tio, que coisa. Pois é, você estava preocupado, mas hoje estou descansado no Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele vai me abençoar, eu sei que Ele vai me ajudar. Eu vou fazer a minha parte, mas Ele não vai esquecer da parte dele. Entende? Então, o avisado precisa, o indivíduo para ser avisado, primeira coisa, ele precisa ter intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade com Deus. Mais uma vez. Intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai ser avisado? Como Deus vai te avisar? Isso é importante. Quando você leva a sério a amizade com Deus. Deus disse em muitas expressões: fulano de tal, meu amigo. Isso é importante. O Senhor Jesus Cristo chegou lá em Jerusalém, tinha uns amigos que moravam a 3 quilômetros, e diz assim: olha, eu vou lá para a casa dos meus amigos. Aí chegou lá na casa dos amigos, ele não chegou sozinho. Mas os amigos eram bons mesmo. Ele chegou com os discípulos dele, foi na casa dos amigos, Marta e Maria e Lázaro, e não chegou com pouca gente não. E eles não ficaram com a cara feia igual você fica quando chega o visitante na tua casa, às vezes até a tua sogra. E aí ela não ficou triste não. Mas ó, o Senhor aqui. Lá na casa aonde Jesus gostava de se hospedar. Todas as vezes que ele ia para Jerusalém, descia para lá. Cidade bonita, cheia de palmeiras, e ele ia para lá. E lá ele era muito bem recebido. Você sabe por que você às vezes não é avisado? Porque você não é amigo de Jesus. Às vezes você não leva a sério essa questão. Mas leva a sério essa questão, e você vai ver que Jesus vai ter interesse por sua vida, porque você tem interesse por Ele também. Porque a amizade é via de duas mãos. A amizade não é só você querer o amigo, mas você também se fazer amigo. Você também dá de si. A amizade até nos constrange a caminhar um pouco mais. Quando o camarada é muito amigo, você vai fazer o que você não quer, porque a amizade do teu amigo te leva a você fazer o que não quer. Oh, glória ao Senhor! E a amizade com Jesus vale a pena. Jesus foi lá várias vezes, entre elas, ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Depois, não foi só isso, não foi aqueles amigos que só gostam de ser beneficiados. Ele foi outra vez lá, aí foi um banquete maravilhoso, porque o Lázaro já estava ressuscitado. Imagina, as duas mulheres, como estava com o seu irmão, pôs ele logo na cabeceira da mesa. E fez uma mesa, não fez só para os 3 não, fez para todos os discípulos, inclusive estava o Judas lá. O cara que vai para a casa dos outros, e além de ir para a casa dos outros, vai murmurar, vai pôr defeito. O cara estava lá já de carona. Imagina, não era ele o convidado, não é ele o amigo, mas ele estava lá de carona. E tem muita gente que anda de carona, que às vezes até começa a censurar uma coisa que ele nem foi convidado, ou se ele foi convidado não tem nada a ver com aquilo, ele vai se meter na vida dos outros. E foi o que aconteceu com Judas. Chegou lá, aí Jesus foi muito bem recebido, e aquela coisa toda. Daí a Maria resolveu fazer um presente para Jesus. Porque não é só receber. Ah, Jesus me dá, Jesus me dá. É o que você faz. Ora, só pedindo. É o que você faz para Jesus. Aí chegou naquele momento que Maria resolveu fazer alguma coisa importante. Olha, eu tenho lá um alabastro de nardo. Eu sei que estou juntando isso há muito tempo. Isso aí seria para o meu casamento. É um perfume importado. Mas ele merece. Ele merece. Vou dar o melhor que eu tenho. Vou fazer o melhor que eu tenho. Foi lá, pegou o vidro da alabastro, despegou sobre Jesus. Aí o cara começou a dar palpite. Rapaz, você não tem nada a ver com a oferta dos outros. Faça a tua parte. Se você não quiser fazer, problema teu. Mas deixa o outro fazer. Sabe? Porque a hora sua você deve aproveitar e não deve se meter na vida dos outros. Se ele quiser dar tudo, você não tem nada a ver com isso.
Se ele quiser dar o melhor, você não tem nada a ver com isso. Faça a sua parte. E o Judas foi lá, sabe, acho que é um desperdício, foi um defeito. Rapaz, desperdício. Era ele que estava fazendo. Ele tinha comprado perfume. É ele que tinha importado por perfume. Gente, é uma coisa que a gente já vive até hoje no mundo da murmuração. Não faz e quer dar palpite. Não faz e quer falar. Aí Judas disse assim, mas é um desperdício. Se vendesse isso por tanto, daria tanto e daria para sustentar sei quantos pobres. Tal. Jesus falou, rapaz, pobre vocês sempre vão ter com vocês. Agora chegou a hora de eu ser beneficiado por essa oferta dessa mulher. Deus não disse que não queria o perfume. É isso, irmão. Às vezes o pastor está sendo beneficiado, mas ele não merece. Por que não merece? Às vezes o pastor é muito bom porque tem complexo de inferioridade. Não vou querer, porque se eu for me pegar isso aí, depois o que o povo vai dizer? O povo vai dizer sempre. Ninguém é bom. Ninguém consegue agradar todo mundo. Ninguém consegue fazer para agradar todo mundo. Nada disso. Tem coisa que você não tem nada a ver com quem fala. Fala mal, fala bem, fala de mim. Fala mal, fala bem, fala de mim. Porque o pior meio é o indivíduo ficar na neutralidade. Quando não se vê ouve falar mal e nem se ouve falar bem. Porque quem fala mal, o indivíduo está crescendo também. Porque quando alguém fala mal, é porque está divulgando o nome do indivíduo. Louvado seja o Senhor. Hein? Quer completar? Para mim está faltando 10 minutos ainda. Estou olhando no relógio. E isso é importante, mas está faltando 10, eu já paro. Porque está pesado, será? Vocês aguentam mais 10 minutos? Aguenta? Então, Judas fez aquilo e a Maria fez uma coisa e fez no tempo oportuno. Porque depois as demais Marias, elas foram para o sepulcro e quando chegaram lá, só estava o anjo. O anjo disse assim, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E sabe o que aconteceu? A Maria fez em tempo oportuno. Glória seja dada ao Senhor. Portanto, é importante do texto que está escrito, dizendo que o indivíduo foi divinamente avisado. Deus pode avisar a cada um de nós. Deus avisou Noé, avisou. E Deus avisa o pastor Antônio Domingos, avisa também. Deus já me avisou. Com datas, por exemplo, me dá datas. E cumprir tudo que ele avisou em datas. Esses tempos eu estava lá em Guarapuava. E eu cheguei lá para o pastor Juliano, que é meu auxiliar, que o pastor José conhece. E eu perguntei para ele, eu falei assim para ele, Juliano, você sobe nessa construção e me verifica todos os detalhes que tem nessa construção. Porque Deus me mostrou que eu vi os agentes chegarem aqui do Ministério do Trabalho. Então suba aí. Aí subiu, verificou. 3 dias depois o Ministério do Trabalho chegou, mas estava tudo certo porque Deus havia me avisado antes. Oh, aleluia! Deus me avisou? Eu avisei o pastor Ezequiel Batista. Eu falei para o Ezequiel Batista, olha, você toma cuidado com tal coisa, porque Deus me mostrou um ladrão entrando aqui. Você verifica isso. Aí ele deu bobeira, fui avisado, eu avisei ele. Porque Deus havia me avisado. Aí passou 30 dias, o ladrão entrou. E como ele não levou a sério, ainda levou o celular dele. E entrou no escritório dele e entrou na casa dele também. Aí nós fomos olhar pelas câmeras, o ladrão tinha entrado mesmo. Sabe, Deus me avisou, tem me avisado muitas coisas. Ele continua avisando, não avisou só lá nos dias Noé não. Deus avisou um grupo de Maringá, por exemplo, quando havia 7 quedas.
lá num rio chamado Paranazão, um lugar chamado Guaíra. Lá tinha umas pontezinhas em 7 locais, ponte feita de cabo de aço. Aí foi um grupo de crentes de Maringá, e quando chegou na segunda ponte, Deus disse para eles assim: vai orar. Mas era lugar de turismo. Aí eles saíram do trio, e eles saíram um pouco assim fora do trio, e eles começaram a orar. E como Deus havia dito, começaram a orar, foram orando. Quando eles estavam orando, o pessoal até passava, fazia crítica deles. Quando eles estão ali orando, aí eles ouviram um grito. Uma daquelas pontes quebrou, o cabo de aço arrebentou, muita gente caiu lá embaixo, se machucou, se matou, mas eles foram salvos, louvado seja o Senhor, porque Deus avisou. E Deus tem avisado através do longo dos anos. Por exemplo, um amigo meu chamado Silvio Ferreira Pimenta, que o pastor José conhece, ele estava indo com o carro, descendo uma descida, e Deus avisou, ele falou: não vai que a ponte está caída. Ele deu uma brecada no carro. Aí ele soltou o carro outra vez. Foi a segunda aviso: não vai que a ponte está caída. Aí ele parou o carro, deixou o carro e disse para a mulher: eu vou descer ali, vou dar uma olhada nessa ponte, porque eu estou recebendo um aviso aqui da parte de Deus, eu vou lá ver. Chegou lá, era uma ponte de madeira que a prefeitura tinha retirado a ponte e não pôs aviso. E ele ia com o carro com a esposa, ele era só entrar e ter morrido. Mas como Deus avisou ele parou o carro antes. E eu poderia dizer aqui de muitas coisas que Deus avisa, porque Ele é nosso amigo. E se Ele é nosso amigo, Ele vai te avisar também, louvado seja o Senhor. Portanto, é importante o aviso da parte de Deus. Tem muitas coisas que às vezes ocorrem na vida que são coisas naturais, é uma lógica, mas tem coisas que fora da lógica, e aí Deus entra em ação. E se você é amigo de Deus, se você é uma pessoa de crença, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, Ele vai te avisar. Coloca aqui, por favor, na tela, Salmo 25:14, por favor, para nós terminar. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. O segredo do Senhor é para os prudentes, e Ele nos fará saber o seu conselho. Mais uma vez. O segredo do Senhor é para os prudentes, e Ele nos fará saber o seu conselho. É 1000 coisas que Deus pode nos avisar muito antes. Deus abençoe. Muito obrigado. Ore por mim e me ajude em oração e também o ministério. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela MSBM Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbmportugal.com.